tarde. Faço esse vídeo mais uma vez para falarmos um pouco sobre as atividades que estão programadas na base da faculdade, na plataforma digital. Para essa atividade do terceiro período, há de se considerar o texto que foi colocado na plataforma como elemento de auxílio, que é a redação da medida provisória 927 de 2020, onde há uma série de orientações aos empresários e aos empregados no sentido de amenizar o impacto da paralisação da atividade laborativa por esses indivíduos. Nessa discussão, o governo federal edita uma medida provisória. Primeira observação que deve ser feita é que medida provisória é uma medida cujo o objetivo é atender a algo que é urgente, emergente e com muita relevância para o momento em questão. E nesse caso se adequa bem razoavelmente. Por quê? Porque nós temos uma situação de emergência onde o governo tenta, de alguma maneira, dar trabalho para evitar o colapso econômico, mas ao mesmo tempo ele está preocupado com a discussão de saúde, seja a nível federal, estadual ou municipal. No caso, a medida provisória é estabelecida pelo governo federal, com o objetivo de amenizar essa situação. O questionamento que eu faço é que será que esta medida provisória por si só seria suficiente para ajustar esse elemento de garantia dos direitos dos trabalhadores? Esse é o questionamento. A medida provisória, ela dispõe sobre as relações, as medidas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido no decreto legislativo de 20 de março, de emergência de saúde pública, uma importância internacional decorrente do coronavírus, que é o Covid-19, e da outras providências. Esse é a sinopse. A pergunta que se faz ela é suficiente? Qual é o impacto que você, gestor, na análise dessa legislação, entende que vai ocorrer na empresa? Coloque-se no lugar de um gestor de recursos humanos que tem que aplicar esse tipo de procedimento. Será que isso aqui vai ser o suficiente para você garantir a não demissão? Será que você vai conseguir manter o ponto de equilíbrio da empresa mesmo sem faturamento? Não se esqueçam que, por outro lado, existem determinações governamentais para que haja a paralisação das atividades produtivas, comércio, restaurantes, pousadas, só mantendo-se em linha mais objetiva e funcionando, melhor dizendo, as atividades que são consideradas como essenciais: saúde, segurança pública, alguma questão de transporte. Os governos estaduais e municipais, inclusive, estão restringindo o ir e vir das pessoas através para evitar que haja acumulação de pessoas no mesmo ambiente, ou seja, dentro dos transportes coletivos. Se os transportes coletivos estão sendo proibidos, né, e você restringe com barreiras sanitárias, tirando os ônibus das ruas, restringindo a passagem de pessoas, só com as pessoas no Rio de Janeiro, por exemplo, ao adentrarem ao trem, tem que demonstrar que a ponte Rio-Niterói, não, a barca, tem que demonstrar que trabalha no Rio de Janeiro ou em Niterói com os segmentos que foram autorizados. Isso é uma violação de ir e vir das pessoas, é uma limitação do direito de ir e vir. Há um questionamento, obviamente, da ilegalidade, da inconstitucionalidade dessas medidas, mas, em outro lado, há a necessidade de se regulamentar, de se guardar um pouco a questão da saúde pública, não um pouco, muito, né, que é o foco. Mas aí essa é a grande discussão. Será que essa medida provisória, com esse volume enorme de normas que dizem respeito às atividades laborativas, são suficientes para manter o nível de emprego e a questão em andamento? Esse é o questionamento. Essa é a discussão da tarefa.
Eu coloquei, inclusive, algumas ações governamentais que foram lançadas, né? Um decreto do governador do estado do Rio de Janeiro, como exemplo. Quem quiser ver, tem diversas notícias aí em vários sites falando sobre essa questão. E um último tópico, agora, no dia de ontem, hoje são 26, no dia de 25, no dia de ontem, o presidente da República, ele vem a um pronunciamento em rede nacional, ou no dia 24 à noite, não me lembro, dizendo que a atividade produtiva não deve parar, que as pessoas devem fazer o isolamento só vertical, ou seja, daquelas pessoas que existem em situação de risco, mantendo-se todos os outros elementos produtivos para a geração e a manutenção do fluxo da economia. Essa discussão econômica eu vou afastar. A minha questão é técnica, na área do direito. Considerando essa posição da medida provisória, considerando usar ações governamentais na restrição dos direitos de ir e vir, direitos sobre salário, etc. Na sua visão, é possível isso, evitar as demissões? Vão ser necessárias demissões? Há uma solução que você enxergue sobre esse ponto? A ideia é que você me faça por escrito um arrazoado, sei lá, não tem número de palavras suficientes, mas uma ideia que tenha início, meio e fim e que tenha uma conclusão, uma breve análise e uma conclusão desses tópicos, ok? Essa é a tarefa que eu gostaria que vocês fizessem. Obrigado.